Hoje faremos uma análise do dólar comparando o cenário de inflação com a possibilidade de um colapso sistêmico. Faremos análise de alguns gráficos que mostram a atual situação do sistema monetário dos Estados Unidos, que é a maior potência mundial. Por que um cenário de inflação nos Estados Unidos significa tanto para o restante do mundo? Então, partindo para a nossa aula, começando com a análise desse primeiro gráfico, que é o gráfico do M2, está emitido pelo Federal Reserve dos Estados Unidos, é o acompanhamento da medida de oferta monetária do país, ou seja, toda oferta de dinheiro que existe. O M2, ele funciona como um indicador de inflação futura e também como alvo de política monetária do Banco Central, no caso do Federal Reserve. Então, aqui nesse gráfico, vocês podem observar durante a época de 1985, na década de 80, a gente teve aqui, né, o dólar, a oferta de dólar aumentando. A partir dali dos anos 2000, essa oferta tornou-se mais acelerada e foi acelerando. Você pode notar aqui que no período entre 2010 e 2020, demorou cerca de 10 anos para que essa oferta chegasse a esses níveis que estavam em 2020. E a partir de 2020, olha só a aceleração dessa oferta monetária. Juntamente com a crise da pandemia, a gente observou o Banco Central americano emitindo dólar, tá? Então, como a gente sabe, quando existe muita oferta, isso vai fazer o quê? Com o poder de compra dessa moeda. Aqui nesse gráfico de índice de preços ao consumidor, poder de compra do consumidor em dólares nos Estados Unidos, você pode observar aqui que desde lá dos anos 40, o dólar só foi diminuindo, perdendo o seu poder de compra. O dólar está inflacionado. Esse outro gráfico ilustra pra gente o GDP, que significa o PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto, é o valor monetário total ou de mercado de todos os bens e serviços produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. Essa pesquisa saiu em outubro de 2021, o PIB dos Estados Unidos, que é o final do ano fiscal, por isso que saiu em outubro de 2021. E aqui ele demonstra pra gente do que foi composto esse PIB no ano passado. 15 trilhões 750 bilhões de dólares foi para despesas pessoais. Aí também ele diz pra gente que 4 trilhões 52 bilhões de dólares foi de consumo e despesas do governo. Nessas despesas do governo entra o cheque que eles deram para as pessoas que estavam desempregadas, tudo isso entra aqui. E também 4 trilhões e 10 bilhões de dólares para investimentos privados domésticos. Então, ao todo, o que é importante a gente verificar aqui? A parte mais importante aqui desse gráfico é entender que o PIB dos Estados Unidos no ano passado foi cerca de 22 trilhões de dólares, 994 bilhões. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olha aqui esse relógio de débito dos Estados Unidos, que ele é atualizado a cada segundo, ele diz pra gente aqui que o débito nacional é de 30 trilhões de dólares, ou seja, como é que pode o produto interno bruto do país ser 22 trilhões e o débito ser 30 trilhões? É mais do que 100% do PIB, tá? Que é o produto interno bruto. Então, você olha a discrepância. Isso aqui não é saudável para a moeda, para o país. Então, a gente já sabe aí que tem um problema aqui. Então, acompanhando aqui o raciocínio, você pode observar aqui, olha, que em janeiro as vendas das moedas de American Eagle, moedas de ouro, que é quando as pessoas podem comprar esse ouro para segurar, para ter a propriedade desse ouro, em janeiro de 2022 essa taxa foi a terceira maior, tá, em recorde desde 1999. Então, o que isso vai dizendo pra gente? A gente sabe que o ouro, durante toda a história, funcionou como uma ótima opção de hedge contra a inflação. Então, à medida que o governo imprime dólar, aumenta o supply da moeda, diminui o poder de compra ao consumidor, algo que em 10 anos atrás custava X,
agora custa 3x, 4x, tá? Então, é isso que a gente vai observando. Isso daqui é só um exemplo, tá? Aqui nos Estados Unidos. Existem muitos outros países, muitas outras notícias de que os bancos centrais estão acumulando ouro. Cerca de 82%, ano após ano, a mais acumulando ouro. Será o que eles sabem que nós não sabemos? Então, essa é a pergunta que fica e a análise que fica. Aumentando taxa de juros, diminuindo o poder de compra, inflacionando a moeda, tá, galera? E acumulando ouro, acumulando ativos palpáveis, tá? Imóveis, ouro, prata, tudo isso. Bens de consumo, iates, relógios, joias. A elite está acumulando bens, tá, galera? Porque a gente sabe que tem algo aí sendo desenvolvido para colapsar esse sistema aqui, ó, insustentável, insustentável. Passando para a próxima matéria que saiu aqui pelo The Economist, é uma revista super importante, ela publicou dia 12 de fevereiro. O que aconteceria se os mercados financeiros caíssem? Foi essa a imagem aqui da revista, uma imagem bem sugestiva. E aí a parte mais interessante é que o sistema financeiro dos Estados Unidos ainda está carregado de riscos. Os preços de ativos estão altos. A última vez que as ações estiveram tão caras em relação aos lucros de longo prazo foi antes das quedas de 1929, que teve a Grande Depressão logo após, e a crise de 2001. O que ele quer dizer? Olha só a situação de longo prazo aqui do S&P 500, que é o índice das principais 500 ações de tecnologia dos Estados Unidos. Sem falar da Nasdaq, sem falar do Dow Jones, tá? Vamos olhar aqui somente para o S&P 500. Essa movimentação aqui, olha, se parece saudável. Olha só, em 2007, o S&P 500 teve o pico aqui e logo após a gente viu a crise de 2008, 2009, voltando a se recuperar somente após a crise. Agora, olha aqui a situação. Desde 2013, a gente não vê um movimento de correção brusca, tá? A gente viu aqui em 2020 por conta da pandemia, porém, esses preços estão cada vez mais altos. Isso daqui é artificial. Então, quando essa bolha estourar, a gente precisa estar preparado. E os governos, eles estão se preparando para isso. Os níveis de gold, ouro, os níveis de ouro, tá, segurados por bancos centrais, estão aumentando ano após ano. Eles sabem o que está por vir. E em contrapartida, o Fed também publicou na semana passada, o título diz assim: Federal Reserve está testando a capacidade dos maiores bancos dos Estados Unidos para uma recessão climática. Olha só a narrativa. Recessão climática. Então, observem que ele diz assim: teste de estresse contará com um cenário em que os mercados param e o desemprego salta para 10% da população. Teria 40% de declínio no comércio de imóveis, tá? O real estate. Colapso no preço de ativos, aumento da volatilidade dos mercados. Ele diz aqui nessa matéria: os Estados Unidos emitem a moeda de reserva global. Então, se a reserva global colapsa, o mundo inteiro colapsa junto, tá? Então, se preparem, façam o dever de casa, pesquisem, busquem, saibam aonde alocar o patrimônio de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!